Muito boa noite, queridos. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, olhando para essa igreja abençoada. Reforçar, que o pedido de oração aqui do seu Bartolomeu, pai do Wellington, a gente está orando, e um pedido muito especial de oração também é pela vida do nosso querido Pezinho, Pezinho, para quem tem acompanhado aí um pouco mais de perto, há alguns meses aí atrás, começou a travar uma batalha, contra um problema de saúde. E desde o início desse tratamento dele, que ele está descendo para São Paulo, eu sempre tive muita paz no meu coração. E graças a Deus tudo tem corrido bem, tudo tem apontado para a vitória. E ele desceu agora essa semana para a última sessão, Graças a Deus, para a última sessão. E amanhã ele vai fazer um exame. E esse exame vai ser aquele certificado da bênção, do milagre na vida dele. E eu quero convocar, toda a igreja que você esteja aí orando, para que tudo dê certo, para que o nosso irmão possa voltar com aquela alegria de sempre, com aquela força de sempre que nos anima tanto. Vamos estar orando aí pela vida do Pezinho, pela vida da Eliane, que nesses meses todos aí pegou firme ali, junto com ele, e graças a Deus está tudo funcionando. Amém? Queria conhecer também nessa noite quem está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Terceira não, porque aí você já está forçando a barra, Mas quem está nos visitando pela primeira aí, ou segunda vez, aqui, ó. Está bem, minha irmã? Na força do Senhor? Deus está fazendo milagre? Glória a Deus, que bom, viu? E a gente está recebendo aqui, a presença dos nossos irmãos lá da Inglaterra. A minha segunda turma de batismo dessa igreja, São os membros fundadores da igreja que foram embora em 2007, não foi? 2007, final de 2007. Não tinha aquela princesa que está ali, a Júlia, A Júlia nasceu aí no caminho, A nossa querida Dani, o Sérgio, trouxe a sua tia também para estar com a gente nessa noite. Estão de férias. Fica de pé aí para o povo ver vocês. São membros da igreja e membros atuantes aí, participantes, Estão sempre ligados aí no YouTube, acompanhando a gente. E hoje a gente tem o privilégio de estar junto aqui, Então, sejam bem-vindos. Vocês não viram nada disso, Pela primeira vez que vocês estão vendo a igreja de vocês, o que tem se tornado, Então, que bom estar com vocês aqui. É uma alegria muito grande para o meu coração. Tive o privilégio de batizá-los. Eles foram embora e têm dado frutos aí, Sérgio já é um cidadão inglês. Feliz por isso. Queridos, olha só, eu tenho um bebê para apresentar nessa noite e gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, verso 21. Diz que quando foi completado aí os 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. E passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram ele a Jerusalém e apresentaram ao Senhor. Então, nós seguimos basicamente, essa apresentação, não segundo a lei de Moisés, mas nós apresentamos crianças ao Senhor, Nós não batizamos criança, porque nós cremos no batismo de arrependimento. E a nossa querida Maria Elisa Pereira Rosado não tem do que se arrepender, ainda. Um dia ela vai ter a consciência do que ela está fazendo nesse mundo e aí chegará o tempo dela. Mas hoje, o que nós fazemos? Nós consagramos ao Senhor. E consagrar ao Senhor, como eu sempre gosto de explicar para a igreja aqui, é uma declaração que os pais estão fazendo, que nós
como pais, quando nós apresentamos o nosso filho, quando nós apresentamos uma criança ao Senhor, a gente está dizendo com isso, né, que nós não temos a mínima condição de criá-los sem a ajuda do Senhor, que a gente não tem nenhuma possibilidade, né, de guiar uma criança se Deus não estiver nos acompanhando, nos ajudando e provendo todas as coisas. Então, o que Sid Clay e Priscila vão fazer nessa noite? Eles vão devolver ao Senhor, eles vão dizer: Deus, eu não dou conta. Não é isso mesmo, Sid Clay? Deus, eu não dou conta e eu preciso muito da tua ajuda. E aí eles entregam ao sacerdote e agora Maria Elisa é minha. Eu devolvo se eu quiser. Olha que coisa boa, né? Mas eu vou devolver. Mas a gente sabe que uma vez passada pela mão do sacerdote, Maria Elisa não pertence ao sacerdote, mas também não pertence mais a Priscila e Sid Clay. Ela foi consagrada ao Senhor. Então, a partir de agora, Sid Clay e Priscila, a responsabilidade é dobrada, né? Porque vocês vão estar cuidando, como já está cuidando de uma, né, da bênção, vocês vão estar cuidando de outra, né, do Senhor. Então, queria convidar os pais que viessem, se tiver os padrinhos de oração. Gente, quem tem padrinho e madrinha aqui? Levanta a mão. Olha, pouca gente. Não é a cultura daqui, não, é? Não? Gente, minha madrinha era uma bênção na minha vida. Tem madrinha aí? Aí, ó, você tem que ser uma bênção na vida de Maria Elisa, né? E a gente honra muito essa ideia, porque isso também demonstra que nós precisamos de ajuda, de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que fazem parte da nossa vida, né, que vão poder nos ajudar nessa caminhada. Gente, vou dizer para vocês uma coisa, né, até conversava isso hoje pela manhã. O pessoal está pensando que casar e fazer filho é isso mesmo? Que na fatura não chega, Sérgio? Hã? A fatura chega, irmão. O preço é alto. E vou te dizer uma coisa, sabe o que é melhor? Parcela para o resto da tua vida. Né, eu estava agora há pouco conversando com a mãe ali embaixo, ela falando do filho que viajou, que foi para Portugal, que ela teve que ir atrás, que ela teve que ver. Eu falei, meu Deus, a gente nunca cansa, nunca para, nunca tem um momento que a gente diz assim, meu Deus, já foi. Não. Filho é parcela para a vida inteira. Viu, Sid Clay? Então, aí, os que estão pensando em alguma coisa, saiba que uma vez concebido, não tem mais jeito. Amém? Então eu vou apresentar Maria Elisa agora ao Senhor. Gostaria que a igreja, né, me ajudasse, né, nesse momento. Se Ney puder vir aqui, alguém segurar o microfone para mim. Já é a minha apresentação já. Ó. Agora a irmãzinha. Me deu um presente aqui. Viu que presentão? Gente, vamos orar por ela. Levanta aí, estende as mãos aqui para o altar. Pai querido, na mesma unção que o Senhor Jesus foi apresentado no templo, nessa noite, reunidos como igreja,
e corpo do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor a vida de Maria Elisa Pereira Rosado, para que sobre a vida dessa criança repouse a tua paz, para que o Senhor possa conduzir todos os anos e todos os dias da tua filhinha nesse mundo. Abençoa, guarda, cuida, protege, livra de todo mal. Que o Senhor possa dar todas as condições, ó Deus, a Cid Clay e Priscila, para que possam criá-las segundo a tua vontade e a tua palavra. Como igreja do Senhor e como ministro do Evangelho, eu consagro e coloco nas tuas mãos a vida de Maria Elisa Pereira Rosado. E a igreja em comunhão diz? Amém. Pronto. Devolvo ou não devolvo? Amém. Coisa boa de fazer, né? Coisa boa do ofício. Glória a Deus. Quero nessa noite convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Você está aí com a sua Bíblia. Você também pode acompanhar, não sei, pelo Data Show. A minha tradução está um pouquinho diferente. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida. Citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra, né? Cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo de um monte sobre o qual estava edificado, para lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira simples, direta, objetiva, num dos textos aí mais lidos, né, e mais lindos da palavra de Deus, porque é um texto muito difícil, duro, parece poético,
mas ele acaba sendo muito forte, porque Jesus fala algumas verdades aqui e nós não gostamos muito de ouvir verdades, principalmente quando elas têm a ver conosco. Às vezes ouvir verdades a respeito dos outros é até bom, prazeroso para quem cuida mais da vida dos outros do que da própria vida. Mas quando a gente ouve verdades a nosso respeito, nós nos sentimos ali afrontados por essas verdades. Nós fazemos uma grande reflexão, nós pensamos, e Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não veio trazer ao mundo uma vã filosofia de vida, até porque a filosofia, ela não traz respostas para a vida, ela traz questões, ela levanta hipóteses, mas o Evangelho não. O Evangelho de Jesus, ele traz respostas para a nossa vida, ele traz efeito para a nossa vida, ele mexe com a nossa estrutura, e tem que mexer mesmo, tem que transformar mesmo, tem que mudar mesmo. E Jesus está dizendo o seguinte: eu sou esse ponto de transformação. A palavra está se cumprindo, e isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe algumas coisas interessantes, por exemplo, coisas que já se cumpriram, coisas que estão se cumprindo e coisas que vão se cumprir. Por isso que é importante a gente não abrir mão da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo a Bíblia, a gente está sempre estudando a Bíblia. E por falar nisso, escola bíblica dominical funcionando aí a todo vapor, domingo, 9h da manhã. Porque quando nós nos aproximamos da palavra, quando nós estamos conectados com a palavra, nós não vamos cair no erro que caíram essas pessoas que estavam na sinagoga. Porque eles estavam ali distraídos, eles estavam ali não conectados com tudo que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chega naquela sinagoga, o assistente lhe entrega o rolo. Olha só, não é como hoje que você traz o sermão de casa, não é como hoje que você vem já preparado para falar a respeito de algo, não. Eles recebiam na hora, eles recebiam no momento em que chegavam na sinagoga. E Jesus, quando chega na sinagoga, entregam para ele exatamente o rolo do qual continha o texto que ele acabou de ler, o texto que falava sobre ele, o texto que trazia sentido à sua presença, o texto que mostrava claramente qual era o seu propósito. E é interessante a gente pensar nisso, sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós seguimos ao Senhor, né, de maneira completamente distraída. Nós seguimos ao Senhor sem entender realmente o que nós estamos fazendo. Nós seguimos ao Senhor sem ponderar algumas posturas que nós temos. Nós seguimos ao Senhor muitas vezes sem entender quais são os propósitos e o projeto de Deus para a nossa vida. E eu confesso para você que de verdade eu não consigo entender isso. A gente hoje, com o advento da internet, você está completamente exposto, mas todo mundo está exposto a tudo. E eu não sei porquê, mas está todo mundo querendo falar alguma coisa, todo mundo é professor, todo mundo dá curso, todo mundo ensina alguma coisa, todo mundo entende de Bíblia, todo mundo quer dar aula sobre um capítulo, sobre um versículo, sobre um livro da Bíblia. E às vezes você ouve algumas coisas que você percebe claramente que quem está falando não entendeu absolutamente nada a respeito do propósito do que é seguir a Cristo. Você percebe claramente que há uma confusão na mente da pessoa,
uma mistura de filosofia com história, com lenda, com crítica literária, com tudo que você imaginar, com sistemáticas de coisas, porque o dia que pegaram a Bíblia e disseram, nós vamos sistematizar a Bíblia, eles acabaram de confundir a mente de todo mundo. Sabe por quê? Porque isso aqui não é um sistema. Isso aqui é uma proposta. E é uma proposta extremamente maravilhosa e linda. A Bíblia, ela não é um livro, né, um livro mágico. Ela não é um livro místico. Ela é um livro de conhecimento, de autoconhecimento. É um livro que, quando usado da maneira correta, pode fazer eu entender claramente qual é o meu propósito nesse mundo, porque a grande pergunta da vida hoje é: o que é que nós viemos fazer aqui? Qual é a razão da gente existir? Muitas pessoas hoje estão envolvidas em grandiosos projetos ao redor do mundo. Tem engenheiros que estão envolvidos em obras ao redor do mundo, que você diz, meu Deus, esse cara começou essa obra, mas ele não vai terminá-la, de tão grande que é, por exemplo, como um canal do Panamá da vida. E os engenheiros estão ali, trabalhando, dedicados à sua obra, sabendo que um dia eles não conseguirão mais tocar aquela obra. Médicos e cientistas ao redor do mundo que estão desenvolvendo todos os tipos de remédios e vacinas, que já passaram, que já deixaram seu legado. Talvez um dia pararam e pensaram no que nós estamos envolvidos nesse mundo. Pessoas que trabalham nas grandes indústrias, por exemplo, às vezes 30 anos, 40 anos de trabalho, envolvidos em um projeto, em um desenvolvimento apenas. E a gente acha que são esses projetos que vão dar sentido à nossa vida. Mas não é. Porque, na realidade, tudo nesse mundo é muito passageiro, é muito rápido. Eu não posso jamais, nunca acontece de eu pegar uma criança aqui nos meus braços para apresentar ao Senhor e não lembrar dos meus, que já não cabe mais no meu carro, imagina no meu colo. E aí você vê que a vida, ela é rápida, ela é dinâmica, ela é passageira, e às vezes nós vivemos e não entendemos quem somos, por que nós existimos, por que eu vivo, por que eu estou colocado na posição que eu estou, por que você está colocada na posição que você está, por que você nasceu nessa família, por que você nasceu nesse estado, por que você nasceu nesse país. A gente não tem ideia de tantas coisas, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente encontra Jesus dando sentido a um monte de coisa na vida da gente. Porque olha o que ele diz, né? Primeiro diz que ele foi para lá, ele já estava cheio do Espírito. E uma coisa que eu aprendo com Jesus é o seguinte: a vida de Jesus tinha sentido, porque Jesus andava cheio do Espírito. Aonde Jesus estava, alguma coisa ia acontecer. Aqui foi confusão, né? Porque todo mundo pensa assim, a figura de Jesus. Cara, a figura de Jesus causava rupturas na sociedade. A figura de Jesus causava rebu nas sinagogas. Você imagina o pastor ser colocado para fora, ser levado num precipício. Na Bahia nem precipício tem, né? Onde que a gente vai? Não tem nem uma montanha alta aqui para a gente jogar. Tem um areal ali que ninguém morre caindo dali. O máximo que o cara vai rolando ali.
A figura de Jesus causava rupturas, crises, mas também causava pensamentos, reflexões profundas do ser humano. A figura de Jesus trazia cura, trazia libertação, ressuscitava mortos. Às vezes eu leio a Bíblia e eu fico pensando o que estava se passando na cabeça de Jesus quando ele chama seus discípulos e diz assim: nós vamos na direção de Naim, nós vamos para Naim. Naim, fazer o quê em Naim, Jesus? Vamos para Naim. E quando chega em Naim, nem um minuto depois, nem um minuto antes, está saindo o corpo de um jovem filho de uma viúva que acabara de morrer. Jesus para o enterro. Ele não se atrasa, porque ele anda segundo o Espírito, ele anda cheio do Espírito. E quando ele entra na sinagoga, ele entra ali cheio do Espírito, e quando ele recebe aquela palavra, ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Olha que coisa maravilhosa. O que é unção? Unção é separação. Quando a gente fala ali vai um ungido, ali vai alguém que foi separado para aquilo. Alguém que foi destinado para aquilo. Alguém que foi escolhido para aquilo. Para determinada ação nesse mundo. Jesus era um ungido porque ele foi um separado, escolhido para isso. Tem ungidos do Senhor aqui? Amém. Olha quanto ungido do Senhor aqui. Agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Para que você foi ungido? Para que você foi ungido? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que refletir a respeito disso, porque Jesus vai dizer: eu fui ungido, ou seja, o Espírito que está sobre mim me ungiu para quê? Evangelizar. Isso aqui é o papel de Jesus. Ele vai dizer: eu fui separado para evangelizar, ou seja, para trazer boas novas do Evangelho. Para trazer notícias boas para vocês. Ao contrário do que se pensa e do que se vive, às vezes, dentro de muitas igrejas e no meio de muitos rincões evangélicos, é que parece que Jesus veio trazer uma má notícia. Você olha para a cara do crente, ele tem uma cara de desanimado. Já viu crente com cara assim de... parece que nada vai acontecer. Espera aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Nós temos que viver em novidade de vida. Amém? Sabe o que significa isso? Esperando sempre que algo de bom pode acontecer na nossa vida. Amém? Aí, mas meu Deus do céu, você está entendendo a mensagem? Sabe qual é a ideia? Porque às vezes você olha para o crente, ele está com aquela cara de pânico, aquela cara de desespero, como se tudo estivesse dando errado na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, não tem nada dando errado, não. Se tem alguma coisa de errado na tua vida, é você, que precisa ajeitar e consertar algumas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio trazer boas notícias para você. Ele veio dizer: olha, acabou o cativeiro, por exemplo. Você não é mais escravo. Escravo de quê, pastor? Vamos lá. Escravo das tuas emoções. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do sistema. Você não é mais escravo, né, de pessoas que tentam sobrepor, né, a autoridade delas sobre a tua vida. Você não é mais escravo, você é livre. Por quê? Porque o Evangelho, ele vai te libertar. Olha o que ele vai dizer. Ele me ungiu para evangelizar os pobres
enviou-me para proclamar libertação. Eu não sei se é uma questão minha, pessoal, mas às vezes você olha para os crentes, e aqui vai um toque para você pensar. Parece o povo mais oprimido da terra. Porque parece que jogaram um peso sobre a tua vida, que você está sempre em pecado, que Deus está sempre lhe procurando para lhe dar um castigo, que parece que você tem que se esconder de Deus o tempo todo, e tem gente até que tenta mentir para Deus, né? Uma mentirinha básica, né? E às vezes a gente fica vivendo assim, numa dificuldade de vida, que você olha para o crente, parece que ele está sempre com cara de desespero, assim, tipo, meu Deus. Gente, ele veio para trazer boas novas para a vida da gente. Ele veio para tirar o peso, ele veio para aliviar, ele veio para dizer o seguinte: olha, camaradinha, eu sei quem você é, eu sei o que você pensa, eu sei o que passa pela sua cabeça, eu conheço os teus pensamentos, mas presta atenção numa coisa: se você deixar, eu vou conduzir você de uma forma tão maravilhosa que eu vou dar para você um fim tão proveitoso que nem você mesmo vai acreditar. Olha só que coisa linda. Ele está dizendo o seguinte: eu sei, eu conheço os teus pensamentos. Você já viu aquele pessoal que vai no casamento? Eu gosto de observar as pessoas. E aí o pessoal que vai no casamento, assim, ele já fica olhando, tentando achar a ilha de comida. Ele fica lá assim, ó. Opa, vai ser lá. A maioria das mulheres bota o zoião na mesa de doce, assim, pum. É ou não é? Fica todo mundo olhando lá. Opa, meu Deus, aquele que eu gosto, aquele... Hã? É fácil você saber o que passa na cabeça de quem está numa festa de casamento. Tipo, por exemplo, pastor, para de pregar, pô. A noiva em pé em cima de um Luís XV... E o pastor pregando de Gênesis a Apocalipse, quem está ali em pé, os padrinhos, com aquele sapato apertado, aquela roupa que você alugou, que não lhe cabe. Mas você botou assim mesmo, para poder ir para o casamento. Né? Aqui na Bahia, se o clima não estiver ajudando muito, o lugar for aberto, as mulheres começam a derreter. E você lá pregando e o pessoal olhando para você. É fácil você saber o que passa na cabeça de alguém que está num casamento. Quero comer. Eu quero comida. Né, pastor, para aí. Por exemplo, é fácil você saber o que passa na cabeça de alguém que vai numa formatura, colação de grau. Quem ama diz amém. Né? Fácil. O pessoal começa lá, aí vem o paraninfo da turma, vai falando... Então, quem está sentado ali, é fácil você saber. É fácil você saber quando você vai com uma criança em algum lugar, num parque de diversão. Pois o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele olha para a nossa vida e ele sabe exatamente o que passa na nossa mente, ele sabe o que passa na nossa cabeça, ele conhece, ele sabe o próximo passo desse cara, ele sabe o que nós estamos pensando em fazer, o que nós queremos fazer, e aí ele diz assim: calma, para tudo. Por quê? Porque eu posso abençoar a sua vida. Eu posso direcionar você, eu posso fazer você comer o melhor dessa comida, eu posso fazer você se divertir naquela mesa de doce. Agora calma, porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Mas o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer o seguinte: eu vim para cuidar de vocês. Eu vim para que vocês possam ser livres. Em João,
no capítulo 8, ele vai dizer: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabe disso. Por que que muitas pessoas insistem em viver como prisioneiros do Evangelho? Como prisioneiros dos dogmas religiosos? Como prisioneiros de leis que foram criadas, às vezes, dentro dos sistemas humanos, que muito mais nos sobrecarrega do que nos alivia. E a gente precisa pensar uma coisa: nós estamos vivendo tempos hoje que nós precisamos viver aquilo que nos alivia, não aquilo que nos sobrecarrega. A igreja jamais pode ser um peso, eu sempre falei isso. E lá se vão 16 anos, o dia que eu subi nesse púlpito, e esse púlpito foi um peso nas minhas costas, eu nunca mais subo. O dia que eu tiver que vir para essa igreja trabalhar e isso for para mim um peso terrível, nunca mais eu venho. Sabe por quê? Porque evangelho não é isso. Evangelho é novidade de vida, evangelho é libertação, evangelho é cura. Olha o que ele está dizendo aqui. Além de libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos. Irmãos, agora, que líder, que líder, que Deus, que rei é esse, que vem abrir os olhos das pessoas? Porque tudo que um líder quer, né, um líder tirano, um líder malvado, tudo que um Deus, né, que não presta quer, tudo que, né, um tirano quer, é que o povo seja cego. É que você não consiga ver, é que você não consiga enxergar, é que você seja completamente dependente de um sistema, para que você possa ser conduzido para lá e para cá, levado de um lado para o outro, trazido, colocado ali ou aqui, conforme for da vontade do seu rei, conforme for da vontade do seu Deus, conforme for da vontade do seu líder. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é eu vir abrir os olhos de vocês. Eu quero que vocês enxerguem. Eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês tenham conhecimento, eu quero que vocês possam olhar ao redor, eu quero que vocês me sigam, eu quero que vocês andem comigo e eu vou restaurar isso. Sabe por que ele diz restauração de vista? Porque a visão das pessoas estão sendo roubadas. Você é um perigo se você tem uma visão hoje. Ter uma visão representa um perigo para o sistema. Então é muito mais fácil guiar cego. É muito mais fácil, né, conduzir cegos do que conduzir gente que está enxergando, que está vendo. Por que você acha que o evangelho é tão perseguido no mundo inteiro? Você acha que é romântico, essa perseguição é romântica por causa de Jesus? Ah, Jesus foi perseguido quando ele veio ao mundo e é perseguido hoje. Não, queridos. Porque o evangelho tem a proposta de nos libertar. A proposta do evangelho é abra os olhos. A proposta do evangelho é eu quero fazer você enxergar coisas que você nunca enxergou. Eu quero colocar você em lugares que você nunca imaginou estar. Porque é muito bom para o sistema mundano que nós vivemos hoje, né? Como disse Jesus, que o mundo ele jaz no maligno. É muito bom para o maligno a gente não se levantar para nada, a gente não ter nada, a gente não fazer nada, a gente não ser nada. É muito bom para o sistema maligno. Porque é muito mais fácil de conduzir quem não é nada
do que conduzir pessoas que estão pensando, pessoas que estão libertas, pessoas que estão vendo milagres, pessoas que acreditam em milagres, pessoas que vivem o sobrenatural de Deus, que têm uma intimidade com Deus, que não estão presos a esse sistema, que não vivem dependendo desse sistema, porque, queridos, presta atenção numa coisa, existe uma força maligna para aprisionar você e seus pensamentos. E nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos pensar, nós precisamos entender uma coisa: eu tenho um Deus que me garante, amém, queridos? Você tem um Deus que te garante, você tem um Deus que pode levantar você nesse mundo, que pode colocar teus pés em lugares tão altos que você nunca imaginou, e você não pensa nisso, sabe por quê? Porque o sistema quer que você pense que você não é nada, que você não pode nada, que você não faz nada. O sistema quer conduzir a tua vida. E sabe o que Jesus está dando para a gente aqui? A ideia da condução. Eu vou te libertar, eu vou te evangelizar, ou seja, eu vou te encher de boas notícias, eu vou te libertar, e eu vou abrir os teus olhos, eu vou restaurar a visão, a sua visão. Para quê? O texto responde: pôr em liberdade os oprimidos. Deus é bom. Você pode dar um glória a Deus aí? Porque às vezes a gente acha que a gente não é oprimido. Você sabia disso? Mas você pode ter entrado aqui essa noite ou estar ouvindo a gente pelo YouTube e você ser uma pessoa oprimida. Oprimida pelos teus pensamentos, oprimido pela relação doentia que você tem com o cristianismo, oprimida pela relação, né, que você teve com seus pais na sua vida. Você pode estar aqui hoje ser oprimido, de repente, dentro de um relacionamento que você vive. Você pode estar oprimido. Não tem nada de errado em estar oprimido. Às vezes você mora num lugar que você está oprimido. Acontece. Mas qual é o problema? O problema é eu saber que eu não estou oprimido. O problema é eu saber que eu estou oprimido. Eu não ter conhecimento disso. É eu achar que estou levando uma vida normal, que é assim mesmo. Você pode ser oprimido pela educação que você recebeu. Um monte de coisa. Você pode estar sendo oprimido pelo momento que a gente está vivendo. Olha aí, Covid-19. Toda hora é uma variante. Eu estou achando que isso é Volkswagen. Os velhos vão entender aqui. Os velhos vão entender. Sérgio nem riu, porque ele não é desse tempo. A gente está vivendo um tempo assim. Toda hora vem uma notícia, é isso. Você acha que você não é oprimido? Assiste o jornal de 1h30 para você ver. Se no final dele você não está assim, meu Deus, mede a minha pressão aqui, por favor, tem alguma coisa errada. A gente é oprimido. Você pode estar trabalhando numa empresa e você está sendo oprimido, você não vê isso. Você não vê. E isso é o pior de tudo. Porque é muito interessante a gente saber que nós estamos. É muito interessante a gente ter ideia do que está acontecendo na vida da gente. Jesus está dizendo aqui: eu vim pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão ter exatamente a ideia correta de como vocês estão vivendo. Então, no teu casamento, você não vai ser oprimido. No teu trabalho, você não vai ser oprimido. Quando o sistema tentar te sufocar, te matar, você não ficará oprimido, porque você vai dizer o seguinte: eu tenho um Deus que me garante. Eu sei que posso contar com Ele. E aí começa uma confusão naquela sinagoga.
Porque ele está dizendo o seguinte: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor, e isso foi uma ofensa para aqueles homens. Assim, como assim? Esse cara veio apregoar o ano aceitável do Senhor? Como é que ele sabe? Como é que ele tem essa informação? Quem é esse menino? Filho de José aí, o dono da marcenaria ali do final da rua. E Jesus está dizendo: eu sei que vocês estão usando isso contra mim. Você percebe que eles tentam oprimir Jesus aqui. Quando ele diz assim: tu não é o filho de José, é um tipo de opressão. Quando ele diz assim: aí você não... quem é você? Já viu? Já viu quando o inimigo tenta te colocar nessa posição? Porque ele tenta. O inimigo tenta colocar você assim naquela posição de nada. Tu sonha um pouquinho, o inimigo fala assim: você lembra onde você nasceu? Aí é mesmo, né, Senhor? Ah, tá bom do jeito que tá. Deus está falando: não, meu filho, sonha, cresce, abre o teu entendimento, abre as asas para voar, que você vai voar. E você dizendo: não, é isso mesmo. Quando o inimigo usa uma história ruim que aconteceu na sua vida, e usa muito, talvez você já tenha tido essa experiência, quando o inimigo usa uma história ruim, negativa, que aconteceu na sua vida, na sua história, porque acontece. Deixa eu te dar outra notícia também chata. A gente não vive só de sucesso, a gente não vive só de glamour, a gente também tropeça, a gente também cai, a gente também comete erros, a gente também vai por caminhos que nós não deveríamos ir, a gente às vezes se envolve com gente que a gente não deveria ter se envolvido. Acontece. Aí já reparou quando o inimigo gosta de usar essas histórias para dizer para você o seguinte: aí, ó, não se levante não, hein? Não adianta não, você já está no lucro. Tem uma frase que eu gosto assim, quando o cara: e aí, fulano, você está bem? Melhor do que mereço. Como é que ele sabe? Eu fico pensando: como é que tu sabe que tu está melhor que tu merece? Tu não sabe nada da vida. Às vezes o cara está ali, aí é uma frase de efeito querendo dizer que está tudo bem, está tudo... Sabe lá o que Deus tem para você, meu irmão? Deus está lá do céu dizendo assim: vou prosperar, vou levantar, vou colocar aí para ser cabeça, para estar na frente, para liderar, para levantar. E você está dizendo: então melhor que mereço. Aí os anjos dizem: aí, Senhor, investe nisso não. Investe não, que não vale a pena. Tem que ser assim: Deus, eu não sei de nada, manda a bênção para eu aproveitar. Manda para eu experimentar, Senhor. Mas parece que a gente está sempre vivendo em luta. E Deus está dizendo: olha, eu vou abençoar a sua vida. Mas o inimigo gosta de colocar a gente num lugar mais baixo, num lugar inferior. Ele tenta mexer na nossa autoestima. Tomara que não esteja conseguindo mexer na tua. Porque talvez, se você entrou aqui com o pensamento de que nada para você dá certo, que tudo dá errado, eu quero que você mude esse pensamento. Eu quero que você saia daqui glorificando a Deus e dizendo: todas as coisas que eu vivi na minha vida até hoje me colocou exatamente no lugar da bênção de Deus. Eu estou pronta para ser abençoado, eu estou pronto para ser abençoado. É isso que Deus quer ouvir da sua boca. Aí os caras vêm e dizem assim: tu não é o filho de José. Ele diz assim: eu já sabia que vocês iam usar isso contra mim. E mete a palavra, ó, presta atenção numa coisa: toda vez que Jesus usa a palavra, Satanás está por trás da frase. Use a palavra de Deus a teu favor, porque tem gente que usa contra. Eu já vi crente que lê a palavra de Deus e ele usa aquilo contra ele. Aí, tá vendo? É isso mesmo, ó. A mão de Deus vai pesar. Ô, meu amigo, se Deus quisesse que a mão dele pesasse, ele nem vinha.
Ele deixava, ele dizia, vai, meu filho, eu quero ver. O caldo vai entornar lá na frente, você vai, né? Hoje a gente fica assim, Deus está pesando a mão. Meu irmão, Deus te amou. Deus te amou. Ele disse assim, eu amo você. Eu sei que você está de olho nos docinhos, eu sei que você está de olho na janta, eu sei que você não está interessado em muita coisa, mas eu estou cuidando de você. Eu vou dar um fim proveitoso, eu vou abençoar a tua vida. Aí Jesus larga, né? Porque com Jesus não tem essa não, irmão. Ele cria confusão mesmo. Jesus já criou confusão na sua cabeça? Na minha, um monte. Ele cria mesmo. Principalmente quando ele vê gente muito atochada na religiosidade, gente muito presa, sabe? Muito castigada. Jesus vem para libertar, ele vai abrir os cadeados. Ele vai confundir a nossa mente, a gente vai ficar esperando a pancada e o que a gente vai receber vai ser um abraço de amor. Quantas vezes Jesus fez isso na tua vida, você esperando que ia dar tudo errado e Jesus te amou, você nem acredita. Você acha muitas vezes que esse evangelho é até produto de ficção científica, que não é real. Porque na realidade você sabe o que você merecia, você sabe o puxão de orelha que você tinha que tomar, a pancada que você tinha que levar, e Jesus vem e diz assim, vem cá que eu vou te esconder, querida, vem cá meu filho, me abraça que eu vou cuidar de você, e você diz, não é Senhor, mas não tem nem um beliscão, não tem nem um pisão no pé, né? Porque antigamente era assim, a gente se comportava mal, era um pisão no pé. Era um beliscão assim, debaixo da costela aqui, ó. As mães de hoje não sabem fazer isso, não. Sabe nada a respeito dessas técnicas. Eu duvido você fazer um chinelo voar e pegar o cara na curva. Só as mães de antigamente sabem fazer isso. Arremessar a vassoura daquele jeito que não tem escapatória. Se não pegar nas pernas, pega no meio das costas. Só as mães de antigamente. Do filho ficar quietinho ali do lado assim, ó. Com carinha de santo da igreja católica. Mas aqui, ó. Vai. E aquele famoso, em casa a gente conversa. E conversava mesmo, não tinha sinal, não. Chegando em casa era no caminhozinho assim, ó. Já para não dar tempo do peão. Você já ia chorando, e você fica esperando isso de Deus, e Deus fala assim, não, eu vou te amar, sabe por quê? Porque eu vou constranger você no amor. Vou fazer você olhar por tanto que eu te amo e como eu te quero. Aí Jesus fala assim, vocês vão dizer, médico, cura-te a ti mesmo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, aí vai doer. Porque Jesus vai citar dois personagens bíblicos aqui que é certeira nas pernas do cara. Primeiro, uma viúva de Sarepta. Qualquer dia a gente pode estudar a vida dessa mulher, é tremenda. Gente que está excluída, gente que está fora, gente que está completamente à margem de tudo. Jesus diz assim, sabe para quem Deus enviou Elias? Para aquela viúva. E sabe o que aconteceu com aquela viúva, enquanto todo mundo estava sofrendo, porque 3 anos e meio o céu estava cerrado, aquela mulher estava sendo abençoada. Sabe por que ela estava sendo abençoada? Porque ela abriu o coração dela, porque ela falou a verdade, porque ela quis viver a experiência do milagre de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, você tem que querer viver experiências com Deus, você tem que querer. A proposta é essa. O outro personagem é Naamã, amado Naamã. Eu leio a história de Naamã por prazer, eu me deleito na história de Naamã, eu viajo na história de Naamã, sabe por quê? Porque ele era um homem leproso, um general da Síria.
O homem, depois do rei, era o cara que mandava no exército mais poderoso da sua época. Ele estava leproso, ele estava doente, com uma doença terminal que não tem cura. E de repente ele é levado, é outra história fantástica também que a gente pode estudar. Ele é levado até Eliseu, por causa de uma menina que foi levada como escrava para sua casa. Ele vai lá no lugar da bênção. E chegando lá, ele dá um passo atrás. Chegando lá, ele diz assim: não quero, eu vou embora. Eu não quero viver esse tipo de coisa, eu não quero passar por esse tipo de coisa. E aí um dos seus meninos diz para ele assim: papai, ele está te pedindo algo tão simples. Sabe por quê, queridos? O que o Evangelho nos pede? O Evangelho não pede nada difícil para ninguém. O Evangelho nos pede algo tão simples. O Evangelho está dizendo para a gente: vem cá, deixa eu cuidar de você, deixa eu libertar você, deixa eu abrir teus olhos, deixa eu limpar a sua mente, deixa eu curar as tuas feridas, deixa. O que o Evangelho está te pedindo? É isso. Mas a gente está acostumado naquela visão de que tem que sofrer alguma coisa para ser bom. Irmão, para com essa ideia de sofrimento. O mundo já está aí esperando a gente. Jesus diz assim: basta cada dia o seu mal. Mas parece que a gente quer, sabe, atrair um sofrimento, parece que tem que ser tudo no sofrimento. É legal você contar histórias de superação. É legal, mas histórias de superação, não histórias de miséria. Aí Naamã está dando um passo atrás, o cara diz assim: está te pedindo algo tão simples, vai lá e mergulha. Naamã vai lá, mergulha, e quando ele termina a sessão de mergulho, ele sai do Jordão, diz que a pele dele era igual a pele de uma criança. E sabe o que Jesus está dizendo para os caras? Estava cheio de leproso em Jerusalém, lotado. Estava cheio de gente precisando de milagre, estava cheio de gente precisando de cura. E sabe por que não receberam? Porque não mergulharam, porque não ouviram a voz do profeta, porque não quiseram entregar o mais simples, ou seja, toma aqui a minha vida, cuida de mim, Senhor. Cuida da minha vida, cuida da minha família. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, coisas extraordinárias acontecem. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Coisas extraordinárias acontecem na nossa vida quando nós entregamos ela para o Senhor e falamos assim: toma, Senhor, cuida para mim, porque eu não sei. Cuida da minha família, dos meus filhos. E está todo mundo dizendo: olha o que você está fazendo com seus filhos, olha, eu não sei o que, e você está dizendo assim: eu confio no Senhor, e Deus está dizendo assim: eu estou cuidando. Porque é isso que Ele está fazendo, cuidando. Aí ele olha para os caras e diz assim: Naamã, o sírio, foi abençoado e vocês não foram, por causa dessa postura de vocês. E aí tem algo que me chama muita atenção e eu quero terminar refletindo nisso com você. Diz que aquela turma pegou Jesus, não para experimentar o que Jesus tinha de melhor, mas para colocar ele para fora. Será que não é isso que está acontecendo na tua vida? Será que de repente a tua postura, o teu comportamento, as tuas ações, as tuas atitudes está colocando Jesus para fora da tua vida? Será que a maneira de você olhar para Ele, será que a maneira de você ouvi-lo, será que Ele está te causando tanto medo? Será que você tem tanto medo de viver com Ele que você está colocando Ele para fora? Está tirando Ele, está impedindo que Ele faça milagres na tua vida, está impedindo que Ele realize o extraordinário na tua vida. Porque presta atenção numa coisa, queridos, a gente precisa entender o Evangelho como novidade de vida. É Deus confundindo aqueles que são ou aquilo que é.
E Deus vai confundir usando a tua vida, e Deus vai fazer você andar, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você viver coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu tenho certeza que se não tivesse algo sobrenatural por trás, jamais isso teria acontecido. É isso que Deus quer ver acontecer na tua vida. Coisas extraordinárias, coisas grandes demais, coisas que a tua família vai olhar e vai dizer assim: eu quero esse Deus. Coisa que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: me conta o segredo dessa vitória. Me diz aí você vai dizer: sabe por quê? Porque Jesus está cuidando de mim, Jesus está cuidando da minha casa, Jesus está cuidando da minha família, Jesus está cuidando dos meus negócios. Ele me ungiu para ser um bom marido, Ele me ungiu para ser um bom pai, Ele me ungiu para ser um bom profissional, para ser um bom empresário. Ele me ungiu, sobre a minha vida está a unção do Senhor, Ele me separou para ser bênção. Mas eles não. O texto diz que eles queriam jogar Jesus do precipício. E aí o mais triste acontece. Porque Jesus esteve no meio deles, e o texto termina assim: passando por entre eles, se retirou. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Jesus passou por aqui essa noite. Você quer que Ele se retire? Sem você experimentar nada? Então curva sua cabeça aí e começa a orar. Sabe por quê? Porque você vai experimentar milagres de Deus na tua vida. Eu creio nisso. Se eu não acreditasse, jamais eu estaria aqui pregando esse evangelho. Porque eu tenho certeza que todas as pessoas, e vou dizer todos, porque a Bíblia diz que não há acepção de pessoas para o Senhor. Todos nós podemos viver o extraordinário de Deus. Todos nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Então presta atenção no que eu estou te dizendo nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e eu não sei o que está se passando no teu coração nessa noite. Mas talvez você entrou aqui e você precisa dele. Você precisa de um milagre na tua vida. Você precisa de um milagre na tua casa. Você precisa de um milagre no teu casamento. Você precisa de um milagre na vida de um filho teu. Você precisa de um milagre nas tuas finanças. Você precisa de um milagre na tua saúde. Eu quero te dizer que Jesus é esse Deus que faz milagres. E tudo que o inimigo não quer é que você consiga enxergar isso. O inimigo não quer que você abra os olhos para o sobrenatural. O inimigo não quer que você tenha intimidade com ele. O inimigo não quer. E ele vai tentar te persuadir disso. E talvez ele vai dizer no teu ouvido que você não merece nenhum favor de Deus. Talvez você está enfrentando um momento difícil na tua vida, e talvez o inimigo vai soprar no teu ouvido que você está colhendo o que plantou. Pois eu quero te dizer que a tua colheita pode ser doce. Porque nós temos um Deus cheio de amor. Que o próprio Jesus disse que jamais Ele colocaria uma serpente na mão de um de seus filhos. Mesmo que tudo que nós tenhamos feito seja serpentear pelo mundo, no momento em que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele vai nos amar, Ele vai cuidar de nós, Ele vai dizer: sim, eu quero cuidar de você. Você precisa de um milagre essa noite? Ora aí. Ele está no nosso meio, o Espírito do Senhor está no nosso meio. Você precisa orar por alguém, você precisa interceder por alguém essa noite. Ore. Saiba que você tem um Deus que ama você.
Porque se Ele não te amasse, Ele não teria vindo e entregado a própria vida para poder ter cada um de nós ao lado dEle. Talvez alguém nessa noite precisa entregar a sua vida para Jesus. Dessa maneira mesmo, entregar, dizer: Senhor, eu não estou dando conta. Está sendo pesado, está sendo difícil, está sendo complicado, eu preciso entregar a minha vida. Enquanto muitos estão pensando em suicídio, nós precisamos pensar em Jesus. Enquanto muitos estão pensando em desistir, nós precisamos pensar em Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui essa noite. Estou ouvindo a palavra desse pregador e algo está acontecendo no meu coração e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Não precisa fazer nada, não precisa levantar a mão, não precisa sair do teu lugar, não precisa nada. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor sabe quem você é aqui nessa noite. Talvez para mim você seja desconhecido, mas para o Espírito Santo de Deus não. Ele te trouxe aqui, Ele está abrindo os teus olhos, Ele está dizendo: eu estou aqui. Oh Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por a gente estar aqui, Senhor, entre irmãos, pessoas que saíram de seus lares, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que vão nos ouvir ainda nos próximos dias. Senhor, vai tocando corações, porque Tu é o nosso Deus, o Deus que amou Naamã, o Deus que amou aquela viúva, o Deus que cuidou daquela viúva, o Deus que levou Naamã exatamente na direção da bênção. Deus te trouxe na direção da bênção. Você não chegou aqui à toa, o Senhor quer fazer milagres na tua vida. Acredite nisso que eu estou te dizendo. Obrigado, meu Pai, por essa noite, obrigado por esse culto. Toma cada pessoa que está aqui, Senhor, nas tuas mãos. Guarda, cuida, protege, livra de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.